Existem muitas razões para que essa ansiedade exista em nós. Então não é uma questão única, não é um fator único que determina o estado ansioso. Então nós podemos citar algumas coisas que estão nos deixando muito ansiosos e, o que é pior, com uma crescente ansiedade com o decorrer do tempo. Uma das coisas mais relacionadas com a ansiedade, um dos fatores mais determinantes para a ansiedade é o volume de informações que nós precisamos lidar o tempo todo. Muito embora você possa dizer, não, mas eu sempre tive a mesma profissão, tenho que lidar com as mesmas coisas, só que para isso nós precisamos inserir um outro elemento para que a nossa análise seja um pouco mais completa, que é o fator relacionado com o nosso subconsciente. Nós, objetivamente falando, estamos em contato com as mesmas coisas, talvez o tempo todo, mas o nosso subconsciente ele está à mercê de um campo de informações muito maior. Objetivamente falando, vamos colocar, por exemplo, o homem de 1880, por exemplo. Ele, no decurso de uma vida toda, ele tinha acesso a talvez um centésimo das informações que um homem normal dos anos 2020, 2022 agora tem em apenas um ano, ok? Porque as informações elas chegam para a nossa mente subconsciente de diversas maneiras, não é? Não é só através daquilo que nós estamos prestando atenção, também através da nossa visão periférica, através de todas as informações que nós estamos vendo nas nossas redes sociais. Por exemplo, alguém que tem uma dessas redes sociais básicas que são utilizadas nos seus telefones celulares, onde ela fica passando velozmente uma série de fotos, uma série de frases, uma série de N coisas. O seu consciente está registrando somente aquilo que ele tem interesse, mas o seu subconsciente está registrando absolutamente tudo. Alguém que for submetido por exemplo, a uma sessão hipnótica será capaz de falar sobre todas as 300 ou 400 fotinhos que ele passou na sua telinha vendo o Instagram sem estar prestando atenção. Porém, essas informações elas ficam retidas no nosso subconsciente. Todas essas informações que nós retemos no nosso subconsciente, um dia nós vamos precisar limpar. Enquanto nós não limpamos essas informações, elas ficam acumulando um lixo psíquico que, com o decorrer do tempo, vai provocando um quantum de ansiedade muito maior do que nós tínhamos, por exemplo, há 10, 20 ou 30 anos atrás, onde esse acesso às informações era um pouquinho menor. Então, um dos maiores fomentos dessa ansiedade que nós vivemos hoje em dia, massivamente, é com relação à extrema exposição, principalmente às redes sociais. Então, do ponto de vista objetivo, nós acessamos uma série de informações que, não sendo usadas pelo nosso consciente racional, fica na nossa cuba do subconsciente e isso acaba influenciando a nossa vida, o nosso bem-estar. Essa é uma das primeiras razões. A segunda razão, que é uma razão mais perceptiva, objetiva, da nossa consciência objetiva, é a comparação. Porque a todo momento em que você vê uma imagem, nós temos um gatilho de autocobrança nos comparando com aquela condição, que muitas vezes é uma condição arquetípica, no sentido de que as imagens que nos são fornecidas numa rede social, por exemplo, o Instagram, elas são absolutamente falsas. É um momento onde o indivíduo dá um riso falso e fotografa, é um momento em que um ângulo exato foi utilizado para uma mulher fotografar-se e ainda ela está aparecendo com muitos filtros naquela foto e ela acaba tendo um quadro perfeito, idealizado, e naquele momento você se compara consigo mesmo. Por mais que você saiba que ali existe um filtro que fez com que aquela imagem se tornasse mais perfeita, seu subconsciente não sabe. E o seu subconsciente, não sabendo, ele tem todos os gatilhos de comparação e, consequentemente, de autocobrança, e, consequentemente, você desenvolve um quanto de ansiedade para tentar, de alguma forma, chegar àquele patamar de perfeição que é inatingível. Então, são muitos os fatores que fazem com que nós passemos a desenvolver uma síndrome ansiosa. Os homens, eles já estão relacionados não com aparência, mas com status, poder, dinheiro, aquisições, posses, o carro que se está usando. Então, os comparativos eles vão sendo feitos dessa maneira, comparativos esses que são conscientes, objetivos, que são aqueles que você percebe, mas a grande maioria dos comparativos eles são absolutamente subjetivos, que você não percebe, mas que vão para o seu subconsciente, e isso desenvolve o fomento de uma angústia de você não ter atingido alguma coisa que aquela pessoa daquela imagem atingiu, e você se sente completamente frustrado, com uma base de frustração profunda que gera a sua ansiedade, que vai crescendo com o decorrer do tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais informações você vai colocando no seu subconsciente e não vai limpando. Esse é um dos fatores.